Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou trazendo uma história bíblica que eu gostaria de saber se vocês conhecem. O chamado de Abraão, Gênesis 12, 1 a 9. Deus chama a Abraão para deixar sua terra, família e tudo o que conhece, indo para uma terra que ele indicaria. Deus promete tornar Abraão o pai de uma grande nação e abençoar todos os povos da terra por meio dele. Abraão obedece sem hesitar e parte com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Chegando a Canaã, Deus aparece a Abraão e lhe promete dar aquela terra a seus descendentes. A promessa de Deus e a fome no Egito. Gênesis 12, 10 a 20. Uma fome severa leva Abraão e Sarai ao Egito. Temendo por sua vida devido à beleza de Sarai, Abraão diz que ela é sua irmã. Faraó a toma para si, mas Deus envia pragas ao Egito, revelando a verdade para Faraó. Após a intervenção divina, Faraó ordena que Abraão e Sarai deixem o Egito. Abraão retorna a Canaã e reconfirma sua fé em Deus, construindo um altar. A separação de Abraão e Ló, Gênesis 13. Resumo. Abraão e Ló se tornam tão ricos que seus pastores começam a brigar. Para evitar conflitos, Abraão oferece a Ló a escolha da terra. Ló escolhe a fértil região do Vale do Jordão, perto de Sodoma. Abraão fica com Canaã. Deus reafirma sua promessa a Abraão, dizendo que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão estabelece seu lar em Hebrom e constrói um altar a Deus. A aliança de Deus com Abraão, Gênesis 15. Resumo. Abraão questiona como Deus cumprirá a promessa de uma grande descendência, pois ele ainda não tem filhos. Deus o leva para fora e lhe mostra as estrelas, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa. Abraão crê em Deus, e isso é contado como justiça para ele. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe a terra de Canaã. Abraão oferece um sacrifício, e Deus revela que seus descendentes seriam escravizados no Egito, mas retornariam para tomar a terra prometida. O plano de Abraão e Sarai para ter um filho, Gênesis 16. Sarai, sem filhos, sugere que Abraão tenha um filho com sua serva Agar, para que a promessa de Deus se cumpra. Abraão concorda, e Agar dá à luz Ismael. Contudo, o relacionamento entre Sarai e Agar se deteriora devido aos ciúmes, e Agar foge. Deus intervém e encontra Agar no deserto, instruindo-a a retornar e obedecer a Sarai. Deus promete que Ismael será o pai de uma grande nação. A aliança da circuncisão, Gênesis 17. Resumo. Deus aparece novamente a Abraão e renova sua promessa de que Abraão será o pai de muitas nações. Deus ordena que a circuncisão seja o sinal da aliança, e Abraão, aos 99 anos, e todos os homens de sua casa se submetem a esse ritual. Deus também muda o nome de Abraão para pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara. Deus promete que Sara terá um filho, Isaque, e que a aliança será com ele. A promessa de Isaque e a intercessão por Sodoma, Gênesis 18. Resumo. 3 homens, anunciando serem mensageiros de Deus, visitam Abraão e anunciam que Sara dará à luz um filho dentro de 1 ano. Sara ri, pois é idosa, mas Deus afirma que nada é impossível para ele. Abraão intercede por Sodoma, pedindo a Deus que poupe a cidade se houver justos nela. Deus concorda em poupar a cidade por causa dos justos, mas as cidades seriam destruídas devido à sua maldade. O nascimento de Isaque, Gênesis 21, 1 a 7. Resumo. Deus cumpre sua promessa e Sara, aos 90 anos, dá à luz Isaque. Abraão e Sara celebram o nascimento do filho, que traz grande alegria. O nome de Isaque significa riso, refletindo a incredulidade e a alegria de Sara. Isaque é circuncidado no 8º dia, conforme o pacto de Deus com Abraão. A promessa de Deus se cumpre de maneira miraculosa, reafirmando sua fidelidade. O sacrifício de Isaque, Gênesis 22, 1 a 19. Resumo. Deus testa a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrifique Isaque, o filho da promessa. Abraão, sem hesitar, obedece e leva Isaque ao Monte Moriá. Quando está prestes a sacrificar Isaque, Deus intervém, providenciando um cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaque.
Deus reafirma sua promessa de que Abraão será pai de muitas nações e que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio dele. O legado de Abraão, Gênesis 23 a 25. Resumo. Após a morte de Sara, Abraão compra um terreno em Hebrom para enterrá-la. Abraão envia seu servo para buscar uma esposa para Isaque. O servo encontra Rebeca, e ela se torna a esposa de Isaque. Abraão morre aos 175 anos, sendo enterrado junto a Sara. Isaque e Rebeca continuam a linhagem da promessa de Deus. A história de Abraão se conclui com o legado de fé transmitido a seus descendentes. Conclusão. A história de Abraão é uma poderosa jornada de fé, obediência e confiança nas promessas de Deus, mesmo em face das adversidades e desafios. Deus cumpre suas promessas, mesmo quando os seres humanos falham ou tentam agir fora de sua vontade. Abraão se torna um exemplo para todos os que buscam viver pela fé.